E eis que uma das personagens mais amadas do mundo nerd estreou seu filme ao lado de algumas importantes personagens dos quadrinhos DC Comics. Aves de Rapina está chegando e promete concentrar parte da sua história na exploração da personagem Arlequina. Sua personalidade, drama, angústias e muita porradaria em um filme frenético e totalmente insano, assim como é a mente do par romântico ou ex do Coringa. Mas afinal, por que muitas pessoas gostam tanto da Arlequina? Qual é o seu grande diferencial? Vem comigo para descobrir as possíveis respostas para essa pergunta, guerreiros! Trovão Nerd chegando, salve guerreiros nerds, sejam muito bem-vindos ao canal Trovão Nerd. E agora é hora de sentar na poltrona, prepara aquela pipoca, se acomode e vem guerreiros nerds, porque hoje a gente vai conversar sobre a Arlequina. E primeiramente galera, este não é um vídeo sobre a origem ou história da Arlequina. Aqui eu quero expor para vocês alguns fatos que tornam essa personagem um diferencial e que tentam explicar um pouco o fenômeno da qual ela se tornou. Embora existam muitas heroínas da DC Comics que vale a pena conhecer, uma das personagens que mais obtém sucesso e o número de vendas é a Harley Frances Quinzel, também conhecida como Harley Quinn. Isso parece contraditório visto que ela não é especificamente uma heroína, muito pelo contrário, mas considere o seguinte: Mulher Maravilha, ela pode ser o símbolo da verdade, da justiça, do poder e do feminismo. Harley Quinn, por outro lado, é uma ex-profissional de saúde mental que virou uma paciente da ala psiquiátrica. Ela é homicida? Sim. Amoral? Correto. Mentalmente estável? Definitivamente. A Arlequina possui muitos elementos dos quais são passíveis de identificação com muitas pessoas, com o público em geral. Um dos grandes diferenciais da palhaça do crime, se compararmos com outros personagens dos quadrinhos, é o fato de como ela se utilizou de outras mídias para potencializar seu crescimento. A começar que a sua própria criação se deu na série animada Batman, ao invés dela ter sido inserida nos quadrinhos. Além dela fazer o caminho inverso, começando na animação e depois sendo transferida para as páginas dos quadrinhos, também podemos dizer que os grandes saltos de popularidade da personagem vieram em mais dois momentos específicos. Primeiro através dos games, começando com a série do Batman Arkham e passando até os jogos do Injustice, onde ela conseguiu conquistar um grande destaque, aparecendo em poucos momentos no primeiro jogo da trilogia Arkham, ganhando um capítulo próprio como DLC no segundo jogo da série Arkham e ainda sendo uma personagem jogável como DLC no terceiro e último capítulo da trilogia dos jogos. Somente isso galera, mas ela também teve uma participação muito importante tanto no primeiro jogo como no segundo jogo do Injustice, além das histórias em quadrinhos que envolvem a trama. Saindo um pouco da área de games guerreiros, a gente também pode considerar um grande salto no crescimento da personagem a participação dela em carne e osso no filme Esquadrão Suicida, sendo interpretado pela talentosa atriz Margot Robbie. É de senso comum que o papel de Robbie na pele da personagem roubou o filme, fazendo dela o grande destaque e jogando para escanteio personagens com grande potencial, como Coringa, talvez até por falha do roteiro, assim como atores muito carismáticos como Will Smith, que viveu o vilão do Homem-Morcego, o Pistoleiro. É óbvio, galera, que as mídias como TV, games e cinema não tiram mérito aos artistas e roteiristas que desenvolveram a personagem de múltiplas formas em diversos arcos nos quadrinhos.
mas o fato é que nunca nenhum personagem do universo dos gibis conseguiu conquistar tanta popularidade em tão pouco tempo, sabendo tirar o máximo de proveito de diferentes mídias como a Arlequina fez. Um exemplo disso é a fala do artista e co-publisher da DC Comics, Jim Lee, ao afirmar que a Arlequina atualmente compõe o quarto pilar da editora, sendo os 3 primeiros pilares constituídos por Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. A Arlequina desde o começo já possui um visual único, que foi evoluindo ao longo do tempo conforme suas histórias eram trabalhadas e sua personalidade também evoluía. Temos a roupa clássica, criada para a série animada e transportada para os quadrinhos, da qual mostrava a personagem como parceira do Coringa, altamente dependente dele, obcecada, submissa e presa a um relacionamento abusivo. Com o tempo, a personagem vai se libertando da fantasia de sidekick do vilão e começa a ganhar sua própria identidade, roupa rebelde, cabelo colorido, despojada. A personagem vai ganhando seu próprio estilo na medida que luta para superar a relação de abuso, até conseguir em algumas histórias se desprender do vilão e até algumas vezes ter a oportunidade de matá-lo. Muito mais do que uma personagem divertida, engraçada, louca e sem limites, a Arlequina representa duas faces de uma mesma moeda. Se por um lado vemos de início uma personagem que vislumbra sua existência na dependência de um amor não correspondido, por outro lado também podemos ver uma anti-heroína que conseguiu com o tempo criar forças e estilo próprio para se libertar dos abusos que sofria e trilhar o seu próprio caminho. Não seria exagero, guerreiros, dizer que a Harley Quinn poderia muito bem representar para algumas mulheres um símbolo de libertação. Além disso, galera, são principalmente as imperfeições da Arlequina que a tornam tão amada. Justamente essas imperfeições que a tornam muito mais humanas que diversas outras personagens dos quadrinhos, assim como o maior problema de todos que ela enfrenta diariamente, que é a sua paixão pelo Coringa e a superação que ela precisa alcançar para se libertar desse violento relacionamento. Situação esta da qual, em paralelo, muitas mulheres sofrem atualmente. A Arlequina é imperfeita, cheia de falhas e fraquezas, imprevisível, inconsequente, rebelde e muitas vezes tão insana quanto o próprio Coringa. A rebeldia atrai o lado mais jovem, enquanto as amarras da qual tenta se libertar de um relacionamento nocivo podem atrair as leitoras mais velhas. Sua loucura e imprevisibilidade a tornam uma personagem tão perigosa e interessante quanto o Coringa, e sua loucura misturada ao humor negro e a quebra da quarta parede em alguns de seus diálogos comporta muitas vezes uma comparação ao estilo do anti-herói Deadpool da Marvel. Agora fica fácil entender o potencial de crescimento que a DC Comics enxergou para investir mais na personagem, não só por meio dos quadrinhos, mas também através dos games e animações que se seguiram posteriormente à sua criação. Com o passar do tempo e o aumento de sua popularidade, muitos roteiristas preferiram colocar a personagem no espaço de ação de um personagem anti-herói. A Arlequina atualmente nos quadrinhos e nos filmes também não é 100% vilã e nem 100% ruim. Ela transita entre uma vítima de uma mente psicopata que busca libertação em meio à loucura e escolhas erradas que faz de tempos em tempos. E no meio deste percurso é possível ver algumas boas ações que a personagem realiza. Unindo todo o carisma e estilo que a personagem conquistou nesses pouco mais de 25 anos, junto à atuação impecável da atriz Margot Robbie encarnando a palhaça do crime, temos como resultado um grande potencial de sucesso cinematográfico chegando na exploração maior de uma história que envolve a personagem, assim como suas loucas aventuras e superações em seu novo filme Aves de Rapina. Se tudo der certo, o filme pode se tornar um sucesso. A Arlequina ganhará mais um filme na sequência, junto com a Mulher Gato e a Era Venenosa, para apresentar as sereias de Gotham para o público. Mas afinal, quais histórias eles poderiam abordar no filme Sereias de Gotham? Bom galera, isto já fica sendo assunto para um próximo vídeo. Qual o grande diferencial que você enxerga na Harley Quinn para justificar todo esse sucesso? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo reflexão sobre a personagem Harley Quinn, Arlequina.
Por favor, se você gostou, não esqueça de dar uma força para o nosso canal deixando seu like. Junte-se à nossa família que é apaixonada pela cultura pop, se inscrevendo no canal e nos dando mais uma força para continuarmos produzindo um conteúdo que seja diferenciado, abrangendo este universo nerd que tanto amamos. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha da personagem? Quais os arcos de história que você mais gosta envolvendo a Arlequina? Agradeço muito pela sua presença até aqui, guerreiros, e nos vemos no próximo Trovão Nerd!